E precisa disso. Aí, o problema é até jornalista que se diz amigo, que foi lá gravar vídeo, retweetar, para ter engajamento, para fazer a média dele com a torcida do Flamengo. Também quero que ele se dane. Porque eu respondi o Mauro César no WhatsApp. Porque quando um jornalista escreve alguma coisa e eu não concordo, eu não acho que eu tenho o direito de publicamente contestar um cara. Acho isso antiético. Qualquer coisa, se eu tenho intimidade, eu ligo pro cara, mando uma mensagem, e troco uma ideia. Ele quis fazer a média dele também lá, o engajamentozinho dele. Eu respondi ele no WhatsApp, quero que ele se dane. Falei pra ele. Muitas vezes as pessoas querem... É até bom quando acontecem essas coisas, porque você separa o joio do trigo. E aí vem aquele advogado lá, o Estrelinha, o advogado do Twitter, né? Sim. Que gosta que os caras marcam ele. Ai, você vai deixar falar assim? Aí ele aparece. E eu só respondi pra ele que o Superman do Twitter, que em cima de mim ele não ia crescer, não. Pode crer, tá certo mesmo. Ele. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagel TV na área, galera. Parece que as porradas que o Flamengo deu no Corinthians esse ano, na Copa do Brasil e também na Libertadores, afetaram o psicológico do Benja. Vou tentar explicar detalhadamente essa treta toda para vocês em relação ao estádio do Flamengo. Não é o fim desse sonho, apesar da negativa da Caixa, tá? E ela não falou que não pode ser no gasômetro, apenas pediu para modificar o projeto, então ainda há muita negociação sobre essa situação. Em relação ao Gadiardo, técnico do River, o valor do salário dele já está, pelo que parece, fixado, e para mim é um valor plausível para um time que quiser um técnico de excelência, como é o Gadiardo. Em relação ao Pedro, os italianos estão surtados e não entendem como o Pedro de 2019 virou o Pedro de 2022. E sobre o Terãs, para mim, uma ótima oportunidade de mercado. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vou tentar explicar para vocês essa treta absurda aí entre Benja e o pessoal do Flamengo, né? Jurídico do Flamengo, o Dunches, o paparazzo rubro-negro e também o Mauro César. Ele até falou que tá se lascando ali pro Mauro César, usou palavras, né? Eu até mostrei para vocês no vídeo do começo, tentei dar uma editadinha aí para ficar da melhor forma possível para vocês entenderem, mas a verdade é a seguinte: no sábado, se eu não me engano, o Euclides CRF, lá, um perfil no Twitter bem famoso do Flamengo, comentou ali e marcou o Benja em relação que o Flamengo nunca tinha caído para a segunda divisão. Aí o Benja veio e insinuou que em 2013 o Flamengo só não caiu, né? Você sabe por quê. Então, insinuou que o Flamengo fez aquela situação ali em relação ao Everton com H lá da Portuguesa, onde o Fluminense, a princípio, foi o maior beneficiado, mas em relação a isso ninguém pode provar exatamente nada. E o que o Ben já falou foi ficar fazendo insinuações. Aí o paparazzo rubro-negro, com razão, ficou boladão. Falou que não vai mais participar do programa dele, e o paparazzo até quebrava os galhos dele lá, às vezes que o Benja não podia ir, o Papa ia, elevou muito o nível do programa e também a audiência do programa. O Mauro César foi outro que ficou chateado também, e aí o Benja falou tudo aquilo, você não tinha que expor isso aí na mídia, isso aí era uma coisa que tinha que ficar mais interna ali no WhatsApp. Calma aí, Benja, tá sentindo ainda a mágoa, o chororô tá doendo ainda das eliminações aí? Primeiro a eliminação da Libertadores e depois a perda ali da Copa do Brasil? Será que é tanto chororô assim? Tá doendo muito, né? Dói muito. Dói tanto que você chega e cai a máscara, né? Uma pessoa que a galera do Flamengo apoiava, achava maneiro, mas depois dessa situação aí, dessa insinuação em relação ao Flamengo de 2013, até mesmo o Rodrigo Dunch foi nas redes sociais e aí ele mais uma vez, né, debochou da cara do Rodrigo Dunch, falou coisas ali, você é o super-homem do Twitter ali, da nação rubro-negra. Não. Ele apenas está defendendo o clube. Ele não está defendendo o torcedor, está defendendo o clube de insinuações totalmente maldosas e sem provas nenhuma. E aí o Benja, ele está sofrendo esse ataque todo na internet, na minha opinião, com razão, porque quem fala o que quer acaba ouvindo o que não quer. Então eu queria saber a sua opinião, por favor, coloca aqui nos comentários, porque realmente é uma treta ali que surgiu do nada. O Benja, eu acho que está se doendo ainda pelas derrotas em relação ao time do Flamengo que impôs pro Corinthians, né? O Dunch realmente jantou um gavião. E o gavião aí, no caso, é o Benja. Uma
curiosidade do que a nação rubro-negra e um time de futebol podem fazer com a carreira de um jogador. Estou falando mais especificamente do Pedro, que os jornais italianos, o principal de lá, o Gazzetta dello Sport, estão assim de boca aberta de onde saiu o Pedro, aonde chegou o Pedro desde 2019 para cá. Porque a gente sabe que em 2019 ele teve 4 meses, mais ou menos, 60 minutos dentro de campo pela Fiorentina e não conseguiu marcar nenhum gol. E a partir de 2020 ele veio para o time do Flamengo e hoje em dia ele é o centroavante da seleção brasileira. E até o jornal colocou, do lixo em Florença até ser centroavante da seleção brasileira. E aí eles ficaram espantados. Vou abrir aspas aqui para o que disse o jornal sobre essa situação do Pedro, né? É incrível como o futebol é uma caixinha de surpresas. Vamos lá, abrir aspas aí para esse jornal italiano. Repatriado ao Brasil em janeiro de 2020, depois de 4 meses e só 59 minutos em campo pela Fiorentina, ele renasceu e agora vale uma fortuna. Ele foi uma das surpresas de Tite entre os 9 atacantes do Brasil. Em Florença, os torcedores se perguntam se é o mesmo jogador que passou quase desapercebido pela Fiorentina. Foi uma das mudanças mais clamorosas na história recente da equipe. Hoje, esse mesmo Pedro é campeão da Libertadores e artilheiro do Flamengo na competição, convencendo o exigente Tite que merecia uma convocação para a Copa. Desembarcou em Florença com apenas 22 anos e ambicioso e apelativo apelido de Pedro Gol. Agora fica claro que ele era um talento que precisava de reconstrução psicológica e emocional, além de tecnicamente, antes de poder brilhar. Então, o jornal destaca ali que ele precisava de um acompanhamento psicológico, tático, e diante disso ele cresceu e virou esse Pedro que está aí deixando todo mundo na Itália de queixo caído. Queria saber a sua opinião, o que vocês acham? Eu me amarro, cara, quando eu vejo a opinião do pessoal lá de fora de bobeira com as coisas que acontecem no vermelho e preto. E agora uma curtinha aqui sobre o mercado da bola. Mais uma vez eu gosto de ressaltar a situação do Terãs, jogador do Atlético Paranaense. Para mim, um excelente jogador. E se eu fosse da diretoria do Flamengo, faria de tudo para trazer o atleta, ainda mais pelos valores que estão sendo divulgados, principalmente aí pelo Coluna do Flamengo. Né? Segundo o portal, ele apurou que o valor que o Atlético Paranaense quer no Terãs é em torno de 25 milhões de reais. Um valor totalmente palpável para o time do Flamengo. Time esse que disputa vários campeonatos importantíssimos no ano de 2023 e para isso precisa sim ter um elenco recheado de bons atletas, até mesmo no banco de reservas, tá? Então, para mim, o Terãs cairia com uma luva no time do Flamengo. Queria saber a sua opinião, principalmente por causa desses valores aí que estão sendo divulgados, né? 25 milhões de reais por um jogador desse nível, para mim, é dinheiro de pinga, ainda mais para o time do Flamengo. Para mim é uma aposta ali válida, e eu iria atrás desse jogador, faria de tudo para trazer ele para o time do Flamengo, até porque se o Flamengo chegar mesmo junto, com certeza vai mexer com o coração do jogador e sabe, né, que vai estar ali numa porta de jogar um campeonato mundial, um mundial de clubes, contra, provavelmente, o Real Madrid, caso a gente passe da semifinal. Então, eu faria de tudo para contratar o Terãs. Queria saber a sua opinião. Por favor, coloque ela nos comentários. Nação Rubro-Negra, o jornalista Marco Belo Júnior, da Transamérica, trouxe uma informação que é de interesse de vários torcedores rubro-negros, torcedores que gostam muito do profissionalismo e também de como é o técnico Galhardo ali em frente ao River, né? De frente ali para o River que não vai renovar contrato, o Galhardo já falou que não vai renovar contrato com o River já sabe que o Galhardo vai sair do time e o Marco Belo Júnior trouxe a informação de que o técnico Galhardo aceita trabalhar no Brasil por um salário de em torno de 2 milhões de reais. E aí, diante dessa possibilidade do Dorival Júnior ir para a seleção brasileira, ou de até mesmo não renovar o contrato com o Flamengo, apesar das conversas que já estão ocorrendo, muitos torcedores pedem o Galhardo no time rubro-negro. E eu te pergunto, vale a pena pagar 2 milhões de reais para um técnico de futebol? Eu vou responder por mim. Se tivesse a certeza do técnico chegar, um técnico com grife, um cara ali que tem experiência igual o Galhardo, para mim, 2 milhões de reais é um valor que vale a pena, melhor dizendo, pagar para o técnico. Se for um técnico tipo o Galhardo, que já tem uma história no futebol, tem uma experiência gigantesca, já vem com uma casca, né? Um cara cascudo pra caramba, onde já traria ali, com certeza, o respeito dos jogadores somente pela sua história. Mas
Queria muito saber a sua opinião. Se o Flamengo puder pagar 2 milhões de reais e o Flamengo pode pagar para o Galhardo, você, se fosse da diretoria, traria ele? Tentaria renovar de qualquer jeito com o Dorival ou tentaria um outro técnico caso o Dorival vá para a seleção brasileira ou resolva não renovar com o time do Flamengo? Queria saber a sua opinião, por favor, coloque nos comentários para a gente fazer aquela resenha esperta. E nação rubro-negra falando agora sobre o nosso estádio, que muita gente está falando que não vai sair, que tudo isso não passou ali de um jogo político, mas a verdade é a seguinte: a Caixa, ela respondeu ao Flamengo, disse que aquela área ali do gasômetro é uma área que é de fundamental importância, até mesmo para a parte ali de transporte do Rio de Janeiro, mas ainda existe conversa, gente. A gente precisa ter tranquilidade, a gente tem que saber que essa situação do estádio não é de uma hora para outra, tá? Em relação ali ao gasômetro. Caso não seja no gasômetro, o Flamengo vai continuar procurando um terreno no Rio de Janeiro. Mas essa situação de resposta da Caixa não quis dizer ali que não pode ser ali, que está proibido de ser ali. Mas sim que o projeto do Flamengo vai ter que ter modificações e que as conversas, as negociações terão que continuar. Em relação também à Prefeitura do Rio, que vê aquele ponto ali como um ponto fundamental, mas como o próprio prefeito do Rio de Janeiro falou, ele vai fazer de tudo, o Eduardo Paes vai fazer de tudo para que esse estádio do Flamengo saia da melhor forma possível. Agora a gente tem que aguardar, tem que ver se realmente o que o Eduardo Paes falou não foi só por causa da eleição, para eleger quem ele queria eleger, mas em relação à parte do Flamengo, o Flamengo quer sim construir um estádio. Essa negativa da Caixa não quer dizer que não possa ser construído no gasômetro, tá? Vocês precisam entender isso. Ela falou que o projeto, do jeito que está inviável, que precisa haver modificações. Agora o Flamengo vai tentar modificar ou vai partir para procurar um outro terreno no Rio de Janeiro. Mas fiquem tranquilos que o sonho não acabou. Mas conforme eu já venho falando há muito tempo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Isso aí são várias negociações, ainda mais se o Flamengo quiser realmente aquele terreno, bater o pé para aquele terreno, vai ter que mudar esse projeto e conversar bastante com as autoridades, Prefeitura, Estado e também a parte federal. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!